Olá, eu sou o Fausto Ramos e hoje estou aqui para te conectar com o mundo das ideias. Caso vocês já conheçam o meu canal e gostariam de apoiar o meu trabalho, vocês podem se tornar membros do Causofia por meio da campanha do Padrim ou por meio do Seja Membro do YouTube. Quem apoia o Causofia tem o direito de participar do Clube dos Causos no WhatsApp e também de ver as lives exclusivas para os apoiadores. Hoje eu venho conversar com vocês sobre a minha opinião a respeito do tema de egrégoras. É muito comum ouvir as pessoas falando sobre egrégoras como quase que seres de grande massa espiritual, semideuses capazes de manipular o nosso pensamento a partir da sua influência coletiva. Mas antes de tomar essas considerações de ordem tão transcendental e ampla, eu prefiro pensar nas egrégoras como conglomerados de ideias que as pessoas compartilham em comum e que, por conta dessa similaridade das ideias, são questões pessoais, individuais, que se reforçam e encontram eco e espelho nas atitudes e pensamentos de várias outras pessoas em comum. Existe, por exemplo, a egrégora da pressão estética, que é exercida sobre todos nós por meio de várias mídias, pela mídia dos filmes, pela mídia da publicidade e até mesmo das redes sociais. Determinados valores a respeito do que é um corpo belo ou um corpo atraente e desejável é reforçado por um jorro muito grande de imagens, principalmente imagens que estão ocupando um determinado status dentro da nossa cultura, como modelos de paparazzi, ou pessoas que são famosas, celebridades do cinema, da televisão, dos seriados e também por meio das imagens publicitárias. Muitas pessoas podem dizer que essa, entre aspas, egrégora está mudando, justamente porque tem muitas pessoas tentando questionar esses padrões e esses modelos, introjetando nesse meio outros modelos de corpos diferentes, com diferentes dinâmicas de autorrepresentação e até mesmo o hipotético empoderamento das redes sociais e a capacidade das pessoas poderem se expor nesse meio e se sentirem desejadas e atraentes e belas a partir da maneira como elas escolhem expor os seus próprios corpos. A manutenção de uma egrégora nesse sentido, deste corpo de ideias e valores comunamente compartilhados por muitas pessoas, está tanto nas pessoas que afirmam e reforçam esses valores, até mesmo por meio do seu silêncio, quanto as pessoas que visam combatê-lo. Pessoas que afirmam que a maneira como elas enxergam o seu próprio corpo fora dos padrões, como sendo algo que quebra com os padrões, pode ser encarado como algo que depende da existência e da formulação de um padrão para se afirmar como negação ou como antítese daquilo. Existe uma diferença muito grande entre falar a respeito de um assunto para tentar trazer luz e consciência para ele e estar o tempo todo tentando performar ser o contrário dos valores de outras pessoas. Uma verdadeira ruptura com essa egrégora seria a de ser capaz de se excluir da necessidade de combater ou dialogar com a suposta cultura de valorização de determinados corpos, ou enfrentar um padrão já é reconhecer aquele padrão de alguma forma. Antes de espiritual, uma egrégora é cultural. Um grupo de pessoas que participam de um mesmo ambiente constituem, de certa forma, uma egrégora no momento em que elas percebem se afinizando nos valores, nos pensamentos e até mesmo reagem uns aos outros dentro do grupo e até mesmo reagem às mudanças de dentro do grupo em conjunto, em contínuo. Grupos místicos e ocultistas geralmente tomam uma consciência muito forte sobre a influência da manutenção dessa egrégora conjunta daquele grupo e fazem esforços conscientes para manipular ou para direcionar a qual forma essa egrégora vai tomar e de que forma essa egrégora vai influenciar aquele grupo de pessoas, seja com considerações a respeito da energética relacionada com as egrégoras, seja por meio dos signos utilizados e adotados, seja por meio dos códigos de dentro de um grupo ou de uma ordem, seja por meio da estética adotada por aqueles indivíduos
quais símbolos eles vão utilizar em suas práticas, e seja até mesmo pela afinidade temporal das suas práticas. O emaranhado de egrégoras comumente culturais, elas estão sempre amarradas umas às outras de um modo que é muito difícil distinguir e destacar uma delas como algo que existe de forma isolada de todas as outras. Portanto, a egrégora que eu mencionei antes da pressão estética está emaranhada na egrégora relacionada com a mídia, que está relacionada com a egrégora da publicidade, que está emaranhada dentro da egrégora também do jornalismo. Cada coisa se mistura uma na outra de um modo que é sempre uma massa confusa e difícil de tirar uma linha específica e dizer como e qual cada egrégora influencia o nosso pensamento quando nós estamos vivendo em sociedade profana e numa sociedade massificadamente cultural. Para que uma egrégora tome uma coesão energética, ela depende de um esforço muito mais controlado e consciente, e pode partir até mesmo de cada indivíduo saber como se isolar da influência de uma determinada egrégora ou não. Não é apenas porque você está participando de um espaço que você necessariamente está participando da egrégora daquele lugar. Eu mesmo estou em vários grupos de Facebook com os quais eu não compartilho da egrégora do pensamento daquelas pessoas. Portanto, por eu não me afinizar nos valores e nas ideias, eu não necessariamente passo a ser influenciado apenas por estar dentro de um lugar ou outro, seja um lugar virtual, seja um lugar físico. Eu sou capaz de me impermeabilizar àqueles valores e ideias pelo simples fato de eu não ter nenhuma afinidade com eles. E assim, a afinidade ideológica e axiomática de valores também me bloqueia da suposta afinidade e assimilação e influência energética daquele espaço. Esse é um pouco da maneira como eu entendo egrégoras e como eu percebo a manipulação e influência ou não de egrégoras. Melhor do que ficar supondo se você está sendo influenciado por egrégoras ou não, é entender quais são os seus valores e como você permite que as coisas que você participa e as mídias que te atingem te influenciarem ou não. O filtro é sempre pessoal, quando você tem consciência dele. Caso vocês queiram aprender sobre magia comigo, dê uma olhada abaixo nos cursos que eu estou disponibilizando. Caso vocês queiram se atender comigo por meio de oráculos ou uma consulta para te ajudar com as suas práticas mágicas, dê uma olhada no formulário que eu tenho aqui embaixo também. Para mais considerações sensatas sobre o mundo mágico e as influências dele na nossa vida, mantenham-se assinados com Caosofia e até por acaso.